Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. E antes eu quero resumir um pouquinho do que fala Marcos, capítulo 2. Conta a história de um paralítico que é carregado por 4 amigos. E esse paralítico, ele é levado até uma casa onde Jesus está. E esse paralítico é colocado diante de Jesus, diante de uma dificuldade muito grande, porque na casa que Jesus estava o texto diz que tinha uma multidão. Então, uma multidão cercava aquela casa e tinha muita gente dentro da casa, então impossibilitando a chegada daquele paralítico. E esses amigos, esses 4 homens, eles levam esse paralítico até o telhado, fazem uma abertura no telhado e colocam esse paralítico diante de Jesus. E naquele momento que esse paralítico ali está diante de Jesus, o milagre acontece. Eu quero primeiro destacar aqui, queridos, 2 vontades que Jesus deixa claro aqui. A vontade de Jesus, ela representa a vontade do próprio Deus. Quais são essas 2 vontades? A primeira é: Deus deseja perdoar pecados. A segunda, Deus deseja curar enfermidades. Porque nós já sabemos que é da vontade de Deus perdoar. Nós já sabemos que é da vontade de Deus curar. Isso está claro nesse texto e em muitos outros textos. Se você for ver, isso fica muito evidente, fica muito claro. Marcos 2:5 diz: Jesus disse para aquele paralítico: filho, os seus pecados são perdoados. Marcos 2:11, Jesus fala para aquele paralítico: levante-se, pegue a sua maca e ande. Perdão e cura. O desejo de Deus é libertar para que a cura venha. Nesse caso específico, você vê uma conexão de pecado com enfermidade. Jesus trata primeiro de resolver o quê? A fonte da enfermidade. Não apenas resolver a enfermidade, não apenas falar: você está curado, vai embora. Não, Jesus mexe na raiz. Jesus primeiro trata o pecado, de liberar perdão, os teus pecados estão perdoados. E depois ele diz o quê? Levanta e anda. Veja, no versículo 5, nós vemos aqui que o desejo de Deus, presta atenção nisso, o desejo de Deus não é suficiente para que o milagre aconteça. Deus tem uma vontade, mas para que a salvação aconteça, ela se manifeste, para que a cura aconteça, precisa haver uma cooperação do homem, através da sua fé. Versículo 5 diz assim: vendo a fé que eles tinham, Jesus disse. Ou ele só disse porque ele viu a fé. Algo que o homem expressa, uma chave que o homem expressa, que leva, que traz, que desencadeia um resultado de Deus, uma ação de Deus. Então é importante nós entendermos aqui nesse contexto: a sua fé libera a vontade de Deus. A partir do momento que nós sabemos dessa vontade, aí entra a nossa parte. Deus precisa ver a nossa fé. E através dessa fé, essa vontade de Deus vai ser estabelecida, essa vontade de Deus vai ser implantada. Agora, olha só, vendo a fé, é possível ver a fé, querido? A fé é algo muitas vezes que ela está oculta, ela vem do coração. Mas Jesus viu a fé.
como que funciona? E eu quero lembrar aqui para vocês, Hebreus 11, 1, que descreve um pouquinho da fé, que fala um pouquinho do que é a fé. E o que diz lá em Hebreus 11, 1? Ora, a fé é a certeza. Se você for ver essa palavra certeza no original do grego, você vai encontrar para certeza, em alguns momentos, a palavra substância. Então, ficaria assim: a fé é a substância daquilo que esperamos. O que significa dizer isso? Que quando nós liberamos a fé, nós liberamos para Deus uma espécie de sombra, né? Uma espécie de projeto daquilo que nós esperamos. Nós entregamos isso com a nossa fé, com o nosso crer, nós entregamos essa substância. E Deus age em cima disso, em cima dessa certeza. Então, o que Jesus viu naqueles homens? Ele viu essa substância, ele viu essa certeza de que algo iria acontecer. E ele pega essa certeza, ele pega essa substância e materializa. Então veja, aqueles homens apresentaram uma certeza, substância, que liberou uma palavra da boca de Jesus. Quantos podem dizer graças a Deus? Amados, hoje, o Espírito Santo habita em mim e habita em você. Naquela época, você tinha alguém liberando a fé e Jesus do outro lado liberando uma palavra. Hoje, nós temos, a gente pode ter em nós essas duas figuras. A primeira, o homem, você, liberando a fé. E também o Espírito Santo, que é o quê? Que é o Espírito de Cristo, dentro de você, liberando uma palavra. Por que eu falo isso? Porque muita gente pode ficar pensando: puxa, eu liberei a minha fé, agora eu preciso que Jesus libere a palavra. E como é que funciona Jesus liberando a palavra? Funciona com o Espírito Santo dentro de você, liberando essa palavra. Então, ao mesmo tempo que eu libero a minha fé, eu também deixo o Espírito Santo de Deus usar a minha boca para liberar uma palavra. Mas eu não libero uma palavra assim da minha mente, né? Eu não libero uma palavra, talvez aquela condição, né, de querer que uma mágica aconteça, né? Não, eu libero uma palavra em sintonia com a vontade de Deus. Deus não falou haja luz quando ele viu trevas? Então o que você precisa dizer quando você vê trevas? Haja luz, exista luz. Quando você vê uma enfermidade, o que você precisa dizer que Jesus diria? Haja saúde, tenha cura, seja curado. Amados, eu quero destacar aqui 3 naturezas que nós podemos entender nesse texto. A primeira é, nós temos nesse texto, embora ele não falando especificamente disso, embora ele não trazendo a palavra aqui, essa palavra, mas nós vemos aqui o caráter da intercessão. O caráter, a natureza da intercessão. O que é a intercessão? A intercessão, essa palavra no original, intercessor, interceder, ela está ligada a encontro. Olha isso, encontro. A intercessão, ela promove um encontro. O intercessor, ele promove um encontro. Quando você intercede por alguém, o que é que você está fazendo? Você está se apresentando pelo sangue de Jesus diante do trono da graça, diante de Deus.
Só que o que o intercessor faz? Ele não se apresenta sozinho. Ele leva sempre alguém com ele. Essa é a figura do intercessor. Ele se apresenta a Deus, mas ele leva alguém, ele traz alguém junto. E ele apresenta essa pessoa a Deus. E quando ele faz isso, o que ele está ali confirmando? Ele está confirmando esse encontro. Intercessão. Quantos podem dizer glória a Deus? Então nós vemos nesse texto essa natureza. Qual que era a natureza? Aqueles 4 homens pegando o seu amigo que estava impossibilitado de ir até Deus, de ir até Jesus, e esses 4 amigos carregam aquele homem e colocam ele diante do Salvador. É isso que a intercessão faz. Quando nós entendemos isso, querido, veja, nós podemos levar constantemente pessoas diante do trono da graça. Então, o caráter da intercessão, ele promove um encontro do necessitado e Jesus, daquele que necessita, com aquele que responde à necessidade. A intercessão, ela libera a voz de Deus sobre paralíticos, sobre debilitados. E através da intercessão, o que você faz? Você promove esse encontro. Então, aqui nós vemos o caráter da intercessão. Segunda natureza aqui desse texto, mostrar a condição do paralítico. Mas o que é um paralítico? Um paralítico ele está impossibilitado de agir. Ele está com a sua ação, com os seus reflexos, sem a possibilidade de ação, de mover. Ele pode até desejar, ele pode até querer, mas não vai resolver. Ele vai olhar para ele não consegue se mover. Quantas pessoas, queridos, que não conseguem se mover? Você já viu isso? Não consegue se mover na sua vida emocional? Tem pessoas que não conseguem, por mais que você fale, você precisa perdoar, você precisa perdoar, você precisa perdoar, aquela pessoa ela não consegue se mover naquilo, porque muitas vezes ela está paralisada onde? Está paralisada na ofensa. Ela está paralisada onde? Ela está paralisada na sua justiça própria. Ela está paralisada na sua dor, paralisada no seu desejo de vingança, no seu desejo, de justiça. Ela está impossibilitada, ela não consegue se mexer, ela não consegue se mover. Muitas pessoas estão impossibilitadas de crer. E era essa a condição desse paralítico. Porque ele necessitou que alguns homens crescem por ele. E esse crer, ele fala, amados, a Bíblia, quando fala de crer, no Novo Testamento nós vamos encontrar isso. Crer com o coração. Crer com o coração é diferente de crer com a mente. Então veja, quando nós cremos apenas com a mente, o que muitas vezes nós estamos fazendo? Essa palavra, essa letra, ela está pura e simplesmente aonde? No campo do entendimento, mas ela não desceu ao coração. E o que a Bíblia diz? Que nós precisamos crer com o coração. É diferente, amado. Crer com o coração é quando a letra está impressa, ela foi escrita, ela foi registrada no mais profundo do teu coração. Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. É diferente. É quando aquilo desce ao teu coração como revelação, aquilo permanece, e a partir do momento que essa palavra reside no teu coração, ela começa a influenciar a tua mentalidade. Na verdade, arrependimento, quando a gente fala de mudança de mentalidade, que fala no original em relação ao arrependimento, que fala assim, que arrependimento é uma mudança de mentalidade. É importante nós entendermos isso.
Essa mudança de mentalidade só pode acontecer a partir do momento que a pessoa crê com o seu coração. Por quê? Porque é o coração dela que está sendo transformado. O coração é a fonte de muitas coisas. O coração é a fonte dos pensamentos. Se a pessoa está pensando errado, não adianta ela tentar mudar aquele pensamento errado sem mudar primeiramente o coração. O que ela precisa mudar? Ela precisa mudar a fonte daquilo que está mandando mensagens erradas. Ela precisa mudar o seu crer. O coração precisa se converter, o coração precisa mudar, a palavra precisa cair mais profundo. E a partir dali, um coração que crê, ele dá orientações corretas, pensamentos corretos para a mente. Esse paralítico estava sem essa capacidade de crer com o coração. Quantas pessoas estão assim? Elas creem de uma forma racional, mas elas não creem com o coração. Quantas pessoas estão assim, muitas vezes, bem parecido ou igual a esse paralítico, precisando ser tocadas no mais profundo do seu coração e sair daquela condição de paralisia. Terceiro ponto, terceira natureza desse texto. Então, nesse texto nós vemos o estabelecer dessa revelação de Cristo. Aqui nós vemos o seguinte, queridos: a manifestação de algumas naturezas dos nomes de Deus no Antigo Testamento. Quando sabe que no Antigo Testamento você vai encontrar variados nomes que expressam as qualidades de Deus, o caráter de Deus. Em Êxodo 15, 26, você vai encontrar: pois eu sou o Senhor que os cura. Eu sou o Senhor que os cura. Jeová Rafa. Jesus foi a manifestação do Senhor que sara. Jeová Rafa. Agora veja, nós não oramos assim: em nome de Jeová Rafa, que tal pessoa seja curada. Você ora assim? Não. Como é que é a oração que você faz? Em nome de Jesus. Por quê, queridos? Porque Jesus conquistou o nome que está acima de todo nome. Em Jesus há o resumo, está tudo condensado em Jesus, tudo impresso em Jesus, toda a natureza, revelação de Deus está ali residido no nome do Senhor Jesus. Então, quando você declara o nome do Senhor Jesus, você está dizendo sim: o Senhor te sara, expressando uma natureza de Deus. Também nós vemos aqui a manifestação da justiça de Deus. Através do quê? Através do liberar de perdão. A justiça de Deus, como que opera a justiça de Deus nas nossas vidas? Através da sua graça, através do seu favor. A justiça humana, ela se manifesta com o quê? Com punição, com exclusão, com vingança. E a justiça de Deus em Cristo se manifesta como? Com graça, com perdão, com liberar de dívidas. O escrito de dívida que pesava contra nós foi rasgado, foi desfeito. Jeremias 23, 6, no final, nós encontramos: o Senhor é a nossa justiça. E aqui nesse texto de Marcos nós vemos Jesus se manifestando como essa justiça. Por quê? Porque Ele libera perdão sobre a vida desse paralítico. Ele libera, Ele diz a esse paralítico: os teus pecados estão perdoados. Agora veja, amado, aqui há um escandalizar de quem estava vendo aquela cena, há um escandalizar aqui. Eles, quando ouvem essa frase de Jesus, esse pronunciar de Jesus, eles ficam escandalizados, porque quem é esse que está perdoando pecados, se somente Deus pode perdoar pecados?
Então eles se escandalizam. Eles olham para aquela fala de Jesus e falam: ele está blasfemando, ele está mentindo, ele é, sei lá, um impostor, ele está se colocando como alguém que ele não é. Mas o que Jesus estava querendo aqui mostrar? Quem ele de fato era, e quem ele de fato era, e quem ele de fato é. Ele é Senhor. Apenas quem é Senhor tem autoridade, poder para liberar pecados. E quando eu estou falando aqui que Ele é Senhor, veja, essa palavra Senhor no Antigo Testamento, em alguns momentos você vai encontrar a palavra Adonai, Senhor. Somente nós podemos chamar Deus de Senhor. O que Jesus está falando aqui? Aqui Jesus está mostrando: eu sou Deus. E aqui, queridos, que reside, veja, a questão de nós não apenas crermos que Jesus é o Filho de Deus, e isso aqui define muitas vezes a salvação de muitas pessoas, porque, e eu quero dizer para vocês, amados, há muitos cristãos que creem em Jesus realmente como Filho de Deus, mas ainda não creram em Jesus como o próprio Deus. Jesus disse: quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a manifestação de Deus em carne. Quando olhamos para Jesus, nós vemos um Deus se vestindo de carne, habitando entre nós e se entregando, se apresentando como Cordeiro. Será que Deus não poderia perdoar pecados no Antigo Testamento? Sim, poderia perdoar pecados, tanto que perdoou, mas o perdão do Antigo Testamento ele estava condicionado a uma sombra daquilo que ainda iria vir. Qual que era a sombra daquilo que ainda iria vir? Quando eles no Antigo Testamento apresentavam um cordeirinho, sacrificavam, aquilo era uma sombra daquilo que ainda iria vir. No Antigo Testamento não existia um sacrifício pleno, havia apenas uma sombra. Agora, no Novo Testamento, na manifestação de Jesus, o próprio Deus se manifesta e Ele mesmo se apresenta como cordeiro, como oferta, como sacrifício. Por isso é que Ele tem autoridade para perdoar pecados, porque ao mesmo tempo, amado, que na sua lei Ele diz o que é e o que não é pecado, Ele também se apresenta como oferta, como sacrifício que pode pagar a culpa, a transgressão daquele pecado. Por isso que ele diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Marcos 2:10, Jesus disse: o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Em Jesus nós vemos: eu sou o Senhor que te sara. Em Jesus nós vemos: o Senhor é a nossa justiça. Eu creio que Deus quer ressaltar e reforçar algumas coisas nos nossos corações. Você aqui, se você fosse se encaixar nesse texto, você seria quem? Você seria o intercessor? Você seria o paralítico? Todo paralítico tem o potencial de ser um intercessor. Todo paralítico tem o potencial de ser um evangelista, potencial de manifestar a glória de Deus. Talvez você seja um intercessor e nem saiba disso, ou talvez você tenha que aprofundar a intercessão, entendendo o seguinte, que às vezes pessoas você não consegue trazer ela fisicamente diante de Deus, você não tem o ouvido delas, você não tem o coração delas, mas espiritualmente você pode levar essas pessoas diante de Deus. Espiritualmente você pode socorrer elas diante de Deus. Espiritualmente você pode fazer proclamações da mesma forma que Jesus fez sobre Lázaro, quando viu a condição de Lázaro. Mas o que Jesus fez? Mais uma figura de intercessor, né? Olhando para o céu. Aleluia. Buscando padrões de Deus, buscando o comportamento do Pai, para discernir uma situação. E aí Jesus diz o que para Lázaro? Não olha, Jesus não olha quanto tempo ele está lá, se está cheirando mal, se não está, ele não,
como se diz assim, ele não põe a sua mente, o seu coração nas informações que tinham trazido para ele. Ele pega as informações do céu, mas ele olha para Lázaro e diz o quê? Vem para fora. Essa é uma figura do intercessor, querido. Presta atenção, você quando vai interceder, você pode muitas vezes chegar e falar assim, orar pela pessoa, trazer a pessoa diante de Deus e começar a dizer para ela, saia para fora dessas prisões de angústia, saia para fora desses túmulos de morte, saia, venha para fora dessas prisões de enfermidade. E aquela pessoa espiritualmente ela vai ouvir o seu comando, querido, porque você está falando na autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus eu te trago agora e te digo, saia da separação, saia do adultério, saia das drogas, e você começa a proclamar sobre aquela vida. Então, talvez você nesse texto seja um intercessor, mas talvez você precise aprofundar isso, essa natureza, entender, queridos, que existem pessoas que estão esperando você ativar a sua fé. Eu quero orar contigo, orar pela sua casa, orar pelo seu casamento, pela sua família, orar por situações nesse dia e crer agora, queridos, que o Espírito de Deus virá sobre a sua vida. Se você está paralisado, impossibilitado, talvez atado por situações, em nome de Jesus Cristo, agora nós entramos agora em situações onde pessoas estão paralisadas por suas enfermidades, onde pessoas estão bloqueadas, paralisadas em suas angústias, em suas amarguras, em suas perdas. Em nome de Jesus nós entramos agora, fazemos ruir agora as fortalezas do medo, as fortalezas de dores, as fortalezas de enfermidade, comecem a cair agora em nome de Jesus Cristo agora, as fortalezas de separação, as fortalezas do ódio, as fortalezas da ira, as fortalezas da incredulidade, comecem a cair agora em nome de Jesus, e nós anunciamos a luz do Senhor sobre as trevas, sobre os lugares de escuridão. Haja luz, haja luz, haja luz. Que o Rei da Glória entre, que as portas sejam abertas, que o Rei da Glória entre, que o Rei dos Reis entre. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, entra nesse coração, entra nessa casa, entra nessa família, entra agora, Rei dos Reis. Que os teus passos sejam ouvidos, que a tua voz seja ouvida, que o teu nome seja proclamado, Senhor. E nós queremos declarar sobre aqueles que estão longe de ti, hoje nós trazemos eles próximos do Senhor. Em nome de Jesus os recebe, em nome de Jesus os abençoa, em nome de Jesus libera da tua graça, que eles ouçam a voz do teu Espírito, que eles ouçam a voz do teu Espírito, que eles saiam do sono espiritual e da morte espiritual. Agora nós quebramos as cadeias da morte, venham para fora, venham para a salvação agora, em nome de Jesus, que a luz do Senhor possa raiar. Senhor, eu quero orar em nome de Jesus por pessoas que estão com tumores. Aleluia. Senhor, nós estendemos as nossas mãos sobre esses tumores e estendemos as nossas mãos crendo que são as tuas mãos a tocar agora, em nome de Jesus. Nós repreendemos agora a enfermidade, destruímos o espírito da enfermidade, quebramos o teu poder, quebramos a tua autoridade. Se você veio por uma maldição, seja qual for a fonte de onde você veio, nós te destruímos agora, para a glória do Senhor, para a glória do Senhor. Tumores saiam, nós arrancamos agora, em o nome de Jesus, tiramos agora, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, aqueles que sentem dores constantes, nos ossos, nas juntas, aqueles que sentem dores constantes no estômago, na coluna, dores de cabeça, em nome de Jesus, desapareçam agora,
Em nome de Jesus nós arrancamos, nós destruímos do poder e autoridade do nome de Jesus. E nós enviamos agora uma palavra de cura, quebrando agora toda a palavra de morte. Enviamos uma palavra de vida e destruímos toda a palavra de morte. Enviamos agora uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, seja curado agora. Em nome de Jesus, receba o sopro do Espírito Santo. Situações onde o diabo estava atuando para dividir casamento, dividir famílias, nós repreendemos agora em nome de Jesus Cristo. Que a tua casa, a tua vida, a tua família seja alcançada agora. O filho que saiu de casa, Senhor, alcança. Alcança, 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 alcança. Traz de volta e reconcilia contigo.